Primeiro, boa tarde a todos. Meu nome é Fernanda e eu já adianto que, num primeiro momento, a gente fica tensionado quando escuta falar de racismo. E eu quero fazer um convite, antes da gente entrar num tema tão importante, que é que todos nós aqui temos opiniões, convicções, todo mundo entrou nessa sala com bagagem, com história, com percepções diferentes. Nesse momento, eu quero convidá-los a ficar desprovidos de todo o preconceito, deixar lá fora toda a bagagem, todas as verdades e construirmos juntos o que entendemos por Brasil e o que entendemos sobre preconceito e diversidade. Esse é um ambiente seguro, não tenham medo de expor suas opiniões, mesmo que pareçam controversas no primeiro momento. Tenho certeza que no final do nosso bate-papo, a gente vai estar todo mundo concordando que a única saída para um problema tão complexo como esse é a colaboração. Tá ok? Vamos começar então, né? Antes disso, eu queria me apresentar para vocês e falar um pouco de como a colaboração foi determinante na minha vida, determinante na minha formação como indivíduo. Como o poder da colaboração transformou a minha vida e me ajuda a transformar vidas de tantos outros jovens como eu. Bom, meu nome é Fernanda Macedo, como eu disse anteriormente, eu tenho 23 anos, eu sou graduanda de Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Eu sou de um município de periferia do estado, chamado São Gonçalo, bairro pobre, no pé de uma comunidade muito violenta. Em 2013, eu terminei o ensino médio, na verdade, em 2012, eu terminei o ensino médio e eu não tinha nenhuma perspectiva de universidade. Primeiro que o meu curso foi técnico, a minha formação foi em magistério, então ser professora para mim já era muita coisa. Mas em casa eu sempre ouvia que para mudar a minha realidade eu precisava romper com o ciclo da desinformação. Eu não entendia muito bem quando meus pais me falavam, mas depois esse conselho foi precioso para eu começar a mudar os rumos da minha vida. Em 2013, descobri o vestibular, um ano depois do final do ensino médio, veja só. É tão comum para tantos jovens, né, fazer do maternal ao vestibular. Na periferia de São Gonçalo, eu nem era estimulada pelos meus professores a entrar na graduação. Existem algumas pessoas no Brasil que a graduação não é nem uma possibilidade. Que ser e permanecer no lugar onde estamos é comum. E é normal que seja assim. Em 2013, eu tive minha primeira oportunidade, quando eu tive a chance de fazer inglês e informática no município vizinho, num curso profissionalizante em troca de monitoria. Eu não tinha dinheiro para pagá-lo, mas se eu desse monitoria todos os dias, 2 vezes na semana, eu tinha o direito de assistir aulas. Agarrei essa oportunidade porque eu não sabia muito bem o que eu queria, mas eu sabia que o estudo era a minha única possibilidade. Se não fosse os estudos, seria um outro caminho que eu conhecia bem no meu município. E não era esse que eu queria para mim. Comecei a estudar, todo dia acordava às 5h30 da manhã, ia para esse curso, cidade vizinha. Infelizmente, São Gonçalo não é tão evoluído quanto São Paulo. Não temos ferrovias, não temos metrô, é ônibus mesmo. E demorava muito para chegar, portanto, acordava muito cedo. Passava a manhã inteira ministrando aula, e com muito orgulho. Muito feliz, porque eu tinha a oportunidade de, mais que ensinar, fixar o conteúdo que eu aprendia. Lá, naquele curso, eu conheci um professor que enxergou em mim um potencial. E falou para mim, existe um curso pré-vestibular de uma universidade federal aqui do município, que professores se reuniram junto com alunos para ministrar aulas gratuitamente para jovens de comunidades que querem entrar na graduação. Eu fui procurar saber, fiz a prova básica que eu precisava e consegui passar. 2013 foi um ano dedicado a parte da manhã inteira a dar monitorias e a parte da noite inteira, porque o pré-vestibular era no horário que esses professores não trabalhavam. O trabalho era colaborativo e gratuito. Então, de 6 da noite até 10 da noite, eu ficava estudando. De meio-dia até 6, eu não podia voltar para casa porque eu não tinha como custear as passagens. Então, para não perder o meu curso, eu ia para a Biblioteca Pública Municipal de Niterói e passava a tarde inteira lendo livros. Infelizmente,
Muitos jovens da minha idade, do meu bairro, da minha localidade, não tiveram a mesma oportunidade. Mas os livros foram determinantes na minha formação como indivíduo. Aqueles professores não sabiam, mas quando eles gratuitamente contavam para jovens como eu, que poderíamos estar dentro de uma universidade, eles estavam transformando as nossas vidas. Me fizeram acreditar em algo que eu nunca acreditei a minha vida inteira, que aquele espaço poderia ser meu também. Consegui. Em 2014, eu ingressei na Universidade Federal Fluminense, do município de Volta Redonda, no Rio de Janeiro. Não havia nada mais feliz para mim e para minha família. Aquela graduação, naquele momento, não era uma vitória só minha, mas de toda uma ancestralidade. Uma vez que, para os meus avós, para os meus pais, para os meus irmãos, aquele ambiente acadêmico ainda era estranho. Nesse momento, em 2014, que eu tive o primeiro contato com a desigualdade racial no país. Digo primeiro contato porque, como sou de um município de periferia, para mim era comum. Os meus pares estavam à minha vista. Quando eu entro numa universidade federal, eu percebo que as coisas não são assim. Foi um portal, como se eu entrasse em outro lugar. Foi assim, na UF. Naquele momento, eu fui aluna reclassificada, infelizmente minha educação era muito inferior aos demais que concorriam comigo, mas passei. Cheguei depois, os 3 primeiros semestres foram de exclusão, porque eu não me identificava com aquele público. Todos jovens, brancos, de classe média alta. Eu não conseguia dialogar, eu não conseguia ir para os happy hours. Uma voz falava no meu ouvido, esse não é o seu lugar. Mas, na mesma medida, outra voz falava mais alto ainda, de que a sua realidade precisa mudar. Em 2016, 2 anos depois, rompendo com silêncio, consegui encontrar outros pares. E fundamos uma fraternidade, um coletivo negro, primeiro daquela universidade, chamado Negruf. E aí minha vida começou a mudar. Em 2017, tendo voz, consegui contemplar a maioria dos alunos do curso e me tornei presidente do centro acadêmico. No mesmo ano, concorri e fui contemplada com uma bolsa de iniciação científica, patrocinada pela minha instituição, cujo tema era a exclusão e a invisibilidade da intelectualidade negra. Nesse momento, eu consegui cientificamente me aprofundar num tema tão importante que corta a vida de tantos, muitos. E aí, o meu primeiro contato com esse tema foi eu ingressar na universidade. Foi, de fato, um divisor de águas, porque no meu bairro pobre, periférico, tinha muitos pretos e pardos. Na Universidade Federal, não tinha quase nenhum. O que acontecia ali? Por quê? Somos 54% da população brasileira. Aonde é que estão esses negros? E eu percebi que eu estar ali, como diz Jamila Ribeiro, é a exceção que prova a regra. E eu vi pela primeira vez, faticamente, que no Brasil, 2 países, 2 realidades. Já não me sentia mais pertencente de São Gonçalo, porque eu rompia com o ciclo de desinformação, mas também não me sentia pertencente àquele universo. As minhas inquietações me levaram a crer que eu precisava mudar a realidade. Os negros não estavam ali dentro. Precisávamos ultrapassar os muros acadêmicos. E aí a premissa disso tudo foi: existe racismo no Brasil? O que é racismo, afinal? Por que país tão harmônico tem tanta desigualdade em campos tão perto um do outro? Para quem ainda duvida ou desconhece, alguns números provam essa constatação. Sim, infelizmente, a desigualdade racial num país miscigenado assola alguns corpos, alveja outros tantos. E aí eu me perguntava, se os números não mentem, me dizem que sim, o Brasil é um país desigual, portanto, o racismo incide estruturalmente sobre a academia, sobre o mercado, sobre as corporações.
como nós, indivíduos, reproduzimos tal conduta. Acredito que se eu perguntar aos senhores hoje se, na sua intimidade, vocês se consideram racistas, a resposta majoritária será não. Não é? Quem reproduz? Quem reproduz o racismo? Nós. Como? Ninguém está saindo na rua, em maioria, agredindo negras e negros. Todo mundo tem um amigo negro, todo mundo teve um primo negro, uma tia. Como? Precisamos trocar as lentes. Entender que o Brasil, o racismo se desenvolve de maneira diferente. Precisamos falar sobre viés inconsciente, sobre ações intuitivas, sobre o que aprendemos por ser belo, por ser competente, por ser grosseiro, por ser bonito. Pensando nessa necessidade, criamos, eu e mais 4 amigos negros, em 2016 éramos tão poucos que dá para contar nos dedos, uma fraternidade, um coletivo antirracista da Universidade Federal Fluminense. Nos propomos a dialogar com a comunidade acadêmica, porque empatia é algo que se exercita. Ninguém é obrigado a tê-lo, portanto, aqueles que estavam lá mal sabiam do que estavam falando. Portanto, decidimos trabalhar num tripé de inserção, porque se sabíamos que os negros não estavam ali, tínhamos que sair dali. Tínhamos que ir para as escolas, para as creches, para as comunidades, contar que eu também venci e você também pode vencer. Esse espaço é seu, ocupe-o, estude. Essa é a única maneira de mudarmos nossa realidade. O coletivo tem 3 anos e a gente trabalha fazendo ação social, empoderando jovens negros, transformando vidas. Informação é fundamental. Quando eu digo que empatia é exercício, de fato é. Dentro da universidade, usando dos meios técnicos e científicos, realizamos seminários com temas sérios, artigos científicos. Tiramos da abstração um tema tão concreto, que é o racismo no Brasil, que se manifesta nas entrelinhas dos nossos discursos, dos nossos gostos, das nossas predileções. Mais que isso, a gente presta assistência àqueles negros que, como nós, entraram na universidade com deficiência de ensino, com solidão e acolhemos. Um trabalho que começa agora, mas que transformou inúmeras vidas. Dizer para uma criança que não tem nada, que ela pode ter tudo, e possibilitá-la ter, é transformador. Sigamos não só dizendo, mas agindo. Um exemplo de nossos eventos é a Recepção Preta. Todo semestre, a gente faz uma mega festa para receber de braços abertos aqueles negros, glorificando pela sua vitória, porque não é fácil estar ali. Seminário. O último foi sobre o extermínio da população negra. Advogados, criminalistas, mestres e doutores falando cientificamente sobre o tema. Roda de estudos, de preto para preto, para a gente se informar, se nutrir e correr atrás da deficiência de ensino que tivemos a nossa vida inteira. Além de instalarmos pela primeira vez, na UF de Volta Redonda, a primeira comissão de averiguação antifraude, possibilitando que negros e negras entrem na universidade e não permitam que suas vagas sejam subtraídas. Enquanto o negro brasileiro for metade da população brasileira e ainda assim ocupar os menores cargos, ser maior volume nos presídios, sempre estar inferior a uma outra parte da população, o trabalho do coletivo Negruf é essencial. Uma vez me perguntaram, na minha comunidade, se eu entrei na faculdade para aprender os meus. Faço direito? Respondi que não, que é para soltá-los, porque eu acredito que a oportunidade pode transformar a vida daqueles tantos que ainda não estão na graduação. Que saiamos daqui tirando do bolso o racismo impregnado no nosso coração. Que saiamos daqui percebendo que o racismo não é um problema do negro tão somente. É um problema de toda a humanidade.
Só dessa forma podemos valorizar o que temos de mais rico no nosso país: a diversidade do nosso povo. Muito obrigada. Mentira que você tem 23, né? Não, fala sério. Uau, que linda. Pode. Nós temos uma página no Facebook, chama Negruf. Tem o meu LinkedIn, tem o meu telefone de contato, não fiquem tímidos, eu sou muito acessível. O trabalho do Negruf me abriu algumas portas que eu nem comentei. Hoje eu sou consultora de diversidade, trabalho numa empresa chamada Gestão Kairos, que é especializada nisso. E aí eu tenho a oportunidade de rodar o Brasil inteiro, dentro do mercado, dizendo como é importante incluir, como nós só precisamos de oportunidades. Estou aberta a todos os convites e contatos. Rafael? Cadê? Aqui. Oi, Fernanda. Bom, para mim é uma honra, né, dividir esse bate-papo com todos. O que eu queria falar para você, reforçar, porque quando a gente fala de educação como transformação, eu também venho de pais e família nordestina e sei de muitas coisas que a gente tem que enfrentar em cima dessa desconstrução. A gente sabe muito bem que a educação, como essa ideia de transformação, fala-se pouco sobre a história do negro, sobre a história do índio, né? E o nosso currículo escolar nos distancia exatamente desse contato que a gente tem sobre a Mãe África, né? Eu fui começar a me relacionar com alguns amigos meus da área da música e principalmente por gostar muito de reggae e de rap, então me aproximei muito sobre esse debate. Então eu queria saber de você como é que a gente consegue construir uma ponte falando sobre a riqueza da Mãe África e, principalmente, a dívida do Brasil sobre o processo ridículo de abolição a qual os negros foram jogados na sociedade e onde não tiveram os mesmos direitos como imigrantes, em cima de uma ideia de Segunda Guerra Mundial, onde vieram convidados, né? Então, a gente sabe aí que as desigualdades sociais no Brasil é quando a gente começar a encarar o nosso país exatamente abrindo, estendendo a história sobre o Brasil dos Brasis. Como é seu nome? Rafael. Obrigada pela pergunta, Rafael. Só a título de informação, a curtos passos, desde 1989, a legislação entendeu que era hora de reparar. Em 1989, tivemos a primeira lei que tipificava como crime o racismo no Brasil. A Lei 10.639 de 2003 determina, não sei se todos sabem, a obrigatoriedade do ensino da cultura afro-brasileira nos ensinos de base. Eu não sei os senhores, mas eu nunca tive oportunidade de conhecer a fundo sobre a minha ancestralidade. A legalidade destoa da realidade. É triste para mim, que curso Direito, falar isso, mas eu não posso me omitir a fatos tão importantes. Bom, eu costumo dizer, falando sobre isso, que o nosso primeiro passo é estudar. Estudar sobre. Temos materiais, só não são divulgados. Eu não conhecia sobre a história do meu povo até entrar na universidade. Foi um portal que eu descobri que existia racismo no Brasil. No 9º período do curso de Direito, muito me chamaram de louca. Você está terminando a graduação, falando sobre tanta coisa, vai se aprofundar numa bolsa de iniciação científica para falar sobre sociologia e antropologia. Era necessidade. Eu tive que estudar, correr, matar o atraso de toda uma vida sobre a minha história. Estudem, informem-se. Antes de formar uma opinião sobre um tema tão controverso, leiam. Olhem para dentro de si e se perguntem por que pensam isso. Eu acredito que, depois de nos informarmos, não tem como passar indiferente. Einstein já diz que
O cérebro que se expande nunca mais volta ao tamanho normal. Criolo já diz também, ao amigo da arte, que as pessoas não são mais. Elas só estão perdidas, digo mais, só estão sem conhecimento. Estude, procure saber sobre a sua história e refute todo o preconceito e racismo que você ouvir. A gente consegue mudando o nosso ambiente com a nossa micropolítica. Eu tenho certeza que todo mundo colaborando no seu ambiente, no seu trabalho, na sua casa, o mundo com certeza será melhor. Obrigada. Que linda.